A paz do Senhor Jesus, irmãos, agora nós estamos entrando no momento da palavra do Senhor, uma reflexão, um estudo da palavra. Então, tire esse momento para ouvir a voz de Deus. Deus irá nos instruir a falar conosco e logo depois nós iremos orar, amém? Hoje eu quero ler com os irmãos Provérbios, capítulo 28. Abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em casa, em Provérbios 28, apenas o versículo 13, que diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Vamos orar para dar início a essa palavra, amém? Ore por mim, peça ao Senhor que usa-me, para que eu possa ser um vaso para abençoar a vida de cada um que estiver assistindo essa transmissão. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Usa-me, ó Deus, fala diretamente aos nossos corações. Nós acreditamos na Tua palavra, a Tua palavra é vida, a Tua palavra traz cura, traz libertação. Então, Senhor, que a Tua palavra haja em nossos corações nesta noite. Nós estamos à Tua disposição, Senhor, com o coração, a mente voltados para Ti, ó Deus. Faça a Tua vontade neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, este versículo é maravilhoso. A palavra do Senhor diz aqui que quem encobre os seus pecados, quem esconde os seus pecados não prospera. Essa primeira parte do versículo é muito interessante porque nada fica escondido do Senhor. Deus vê todas as coisas, nada fica encoberto. E muitas vezes nós como seres humanos queremos fazer isso, encobertar os nossos erros, os nossos defeitos, mas do Senhor nada fica escondido. Deus vê todas as coisas e a palavra do Senhor ela é real. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, Então, nós precisamos ter a certeza que precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós não podemos encobrir os nossos erros, os nossos pecados, senão nós não vamos prosperar. Nós não seremos prósperos. E o prósperos que eu falo aqui, irmãos, não é só em questão financeira. É em todos os sentidos, prosperidade de vida, É aquela vida com abundância que Deus veio para nos salvar, para nos dar essa vida com abundância. Então, se nós escondermos os nossos pecados, os nossos erros, nós não teremos vida com abundância. Então, uma coisa que esse início desse versículo, ele nos chama a atenção é que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos libertar, da escravidão do pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender e deixá-los de lado e começar a praticar novas coisas, praticar coisas que agradam ao Senhor. E o restante do versículo diz assim: mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que grandiosa promessa Deus nos deu nesta noite. Deus nos lembra, nesta noite, que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós abandonarmos a nossa vida que desagrada a Deus, se nós confessarmos e deixá-los, nós vamos encontrar misericórdia. Nós vamos ser perdoados, irmãos. É maravilhoso esse versículo. Ele nos chama a atenção, sim, mas ele também nos dá a promessa, nos dá a vitória, o livramento. Então, nós precisamos entender que de Deus não tem nada escondido, mas que Ele é misericordioso. Se nós nos arrependermos, se nós formos sinceros, se nós formos humildes diante de Deus, nós teremos sim a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós alcançaremos sim o perdão do Senhor. E hoje eu quero falar de uma mulher que teve esse perdão e uma mulher que tinha uma vida, um passado terrível, mas que ela alcançou essa misericórdia, que ela transformou a sua vida, que ela transformou o seu futuro.
Irmãos, essa mulher é a Maria Madalena. Maria Madalena, ela teve um passado terrível. Por que um passado terrível? A palavra do Senhor diz em Lucas 8, vamos ler? Já que é um culto de estudo, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Lá em Lucas 8, abra comigo a palavra do Senhor. Lucas 8, o versículo 2, diz assim: e também algumas mulheres, né? Vamos ler o versículo 1, que a gente entende aí o contexto. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Então Jesus estava passando pelas cidades e os povoados, proclamando as boas novas. E olha, os 12 estavam com ele. Então os 12 apóstolos estavam com ele. Vem o versículo 2 agora. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então Maria Madalena, ela havia sido curada de 7 espíritos malignos, de 7 demônios. Irmãos, os demônios, espíritos malignos, eles nos deixam doentes. Muitas vezes nós achamos que doenças é só as doenças físicas do corpo, né? É câncer, tantas doenças, diabetes, né? De doença do corpo, física. Irmãos, a doença espiritual, que é a doença causada pelos demônios, pelos espíritos malignos. Irmãos, e Maria Madalena, aqui fala exatamente, haviam saído dela 7 demônios. Quando ela encontrou com o Senhor a curou dos espíritos malignos. Nós precisamos ser curados. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, mas estamos doentes. Muitas vezes nós estamos frequentando os cultos, mas estamos doentes. Nós precisamos verdadeiramente deixar o Senhor transformar a nossa vida. Quando eu falo que nós transformamos a nossa vida, é que nós temos a atitude de deixar o Senhor transformar a nossa vida, de deixar o Senhor nos curar de verdade. Muitas pessoas estão andando por aí enfermas de alma e de espírito. Estão com a sua saúde física revigorada, né? Estão fortes e saudáveis fisicamente, mas estão por aí com doentes de alma e de espírito. E nós precisamos aprender com Maria Madalena. Irmãos, muitas vezes nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas continuamos nos mesmos lugares que frequentávamos. A palavra do Senhor diz aqui que Maria Madalena, ela estava junto com Jesus, enquanto ele ia pelas cidades e pelos povoados pregar as boas novas. Jesus a curou e sabe o que Maria Madalena fez? Começou a seguir Jesus, começou a estar onde Jesus estava. Maria Madalena substituiu os lugares que ela frequentava antes pelos lugares onde Jesus estava. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, sabemos que precisamos dele, sabemos que precisamos estar com ele, mas não trocamos os ambientes onde nós frequentamos. Maria Madalena, ela substituiu os gastos que ela tinha com a sustentação do ministério de Jesus. No versículo 3 diz que essas mulheres, inclusive Maria Madalena, ajudava a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens. Maria Madalena, irmãos, era uma pessoa que tinha posses, era uma mulher que tinha dinheiro. E ela substituiu todos os lugares, todos os gastos dela com o ministério de Jesus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós falamos, né, fazemos uma aliança com o Senhor,
nós precisamos substituir algumas coisas. Aquele lugar de perdição onde nós frequentávamos precisa ser substituído por lugares onde Jesus está. Aqueles gastos que nós tínhamos antes, gasto que eu falo agora, irmãos, é dinheiro, é tempo. Onde nós gastávamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, precisa ser substituído pelo gasto com o tempo no ministério, com Jesus, onde Jesus está, com a propagação do Evangelho, com a propagação de boas novas. Não dá para ser curado e continuar frequentando os mesmos lugares, gastando tempo e dinheiro com as mesmas coisas. Nós precisamos ter uma mudança de atitude, porque nós podemos sim ser curados, mas logo em seguida voltar a estar doente. Se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós vamos voltar a ficar doentes. Quais os lugares que você tem frequentado que ainda não foram substituídos? Lugares onde Jesus não está, precisam ser deixados de frequentar. Você precisa substituir esses lugares. Você precisa substituir onde você gasta o seu tempo, onde você gasta o seu dinheiro. Tem muitas pessoas gastando tempo e gastando o seu dinheiro com idolatria, com coisas que tomam o lugar de Deus na sua vida. Irmãos, quantas pessoas estão falando que estão entrando para os seus quartos, entrando para um cantinho, uma sala reservada para louvar, adorar o Senhor, a ter intimidade com o Senhor, e na verdade estão entrando para lá para praticar idolatria, pornografia. Estão entrando, reservando, falando que estão lá, se reservando para estar com Jesus, e estão com demônios. Estão ali praticando obras da carne. Estão ali alimentando seus vícios, bebida, drogas, prostituição. Nós precisamos substituir estes lugares, estes investimentos, por lugares onde Jesus está, para investimentos na obra do Senhor, na propagação do Evangelho. Nós precisamos agir. Deus é um Deus todo-poderoso que nos cura, que realmente Ele tem coisas grandiosas para nós. Mas nós precisamos fechar portas e abrir portas. Abrir portas para Jesus e fechar portas para os demônios. Aleluia, glória a Deus. Mateus, vamos ler comigo, Mateus capítulo 27. Volte aí um pouquinho a Bíblia, nós estávamos em Lucas, volte um pouquinho aí em Mateus 27. Versículos 55 e 56, diz assim: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Aqui estava falando, irmão, sobre a crucificação, tá? Quando Jesus estava sendo crucificado. Assim que ele foi morto, né? Jesus morreu na cruz. E então muitas mulheres estavam ali observando. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então Maria Madalena, ela estava ali com Jesus, seguindo Jesus para o servir. Irmãos, Maria Madalena estava ali com Jesus enquanto ele estava pregando as boas novas. Estava servindo Jesus enquanto ele estava curando, enquanto ele estava falando, salvando, libertando. Mas Maria Madalena também, ela tinha uma amizade com o Senhor, que ela também estava com ele no dia mau. Ela também estava com ele quando ele estava morrendo, quando ele estava sendo crucificado.
Nós precisamos ter uma amizade com Deus, seja em momentos bons e momentos ruins, nós estamos com Ele, nós estamos servindo a Ele, nós estamos fazendo as coisas que agradam a Ele. Qual amizade você tem com o Senhor? Como está sendo esse vínculo de amizade que você tem com Deus? Nós precisamos estar com Deus, servindo ao Senhor, dias bons, dias maus, momentos bons, momentos ruins. Nós precisamos ter a nossa presença, os nossos investimentos, tudo precisa ser para Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, abra comigo também a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, e a santidade é adquirida dia após dia. Jesus te cura, Jesus te liberta, e agora você precisa buscar a santidade, precisa andar em santidade. Maria Madalena, ela foi curada de 7 demônios, e a partir daquele momento ela substituiu todas aquelas portas, ela fechou todas aquelas portas que estavam abertas para Satanás e abriu as portas para Jesus. Ela substituiu os lugares onde ela frequentava, ela substituiu onde ela investia tempo e dinheiro para Jesus, para o ministério de Jesus, para a obra do Senhor. E como você tem feito? Como você tem adquirido santidade? Você tem substituído o que precisa ser substituído? Você tem criado um vínculo de amizade com o Senhor, onde você está com o Senhor dia, de noite, de tarde, qualquer momento, você tem um amigo ao seu lado? Ou você fecha as portas para este amigo? Irmãos, depois que Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, e quem foi o primeiro a ver Ele? Maria Madalena. Ela viu Jesus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aprenda com Maria Madalena. Busque uma vida de santidade. Substitua. A palavra de hoje é substitua os lugares e os seus investimentos. Antes eram para as obras da carne, antes eram para os demônios, era para as obras de Satanás. Agora é para Jesus, é para a obra do Senhor. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Maria Madalena viu o Senhor assim que Ele ressuscitou, e então levou a boa notícia para todos os outros. Onde você está nos dias maus? Quem você está vendo? Qual notícia você está espalhando? Porque aquele momento era um momento, até então, um momento mau, onde todos estavam tristes porque pensaram que tinham perdido o Senhor. Cadê o Senhor? Ele morreu. Mas vem então Maria Madalena e diz: o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. Ela deu a boa notícia no dia mau. E Deus também quer te usar para dar a boa notícia nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias maus. Então, que você possa ter essa amizade com o Senhor, estar tão próximo ao Senhor, servindo ao Senhor, que é a ponto de levar as boas notícias a todos que precisam ouvir, que precisam saber que Jesus está vivo, que nós podemos crer, que nós podemos acreditar que dias melhores virão, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor vive, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, continua no controle. Aleluia, glória a Deus. Romanos 6, vamos ler mais um pouquinho. Romanos 6, versículo 22, diz assim:
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Então, sendo libertados do pecado e agora servindo a Deus, o fruto que vocês precisam colher deve levar à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse dom, esse presente é gratuito para nós. Ele tem um preço e o Senhor pagou esse preço para nós e está nos dando de presente. E nós precisamos ter frutos, ter o fruto que é para a santificação, que nos faz caminhar para a santidade. Há muitos versículos na palavra de Deus que nos exorta a sermos santos. Sede santos porque o seu Pai é santo. 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Efésios 5:3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Haja como um santo do Senhor. Comece agora se arrependendo dos seus pecados. Nós lemos no início: aquele que esconde, que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que você possa neste momento se ajoelhar, abaixar a sua cabeça e conversar com o Senhor. Nós vamos ter alguns minutos para orar individualmente, você e Deus, para que você possa se arrepender dos seus pecados, para que você possa orar, confessar os seus pecados, se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus. Que você possa endireitar o seu caminho, que você possa abandonar as práticas erradas, que você possa firmar sua aliança com o Senhor, que você possa se arrepender de qualquer imoralidade sexual, de qualquer impureza, de qualquer cobiça que você tenha cometido. E que você possa agora se aperfeiçoar em santidade no temor do Senhor. O Senhor quer te curar, o Senhor quer transformar a sua vida, o Senhor quer te dar, Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos de paz, nos dar um futuro que nós almejamos. É isso que o Senhor quer para você, mas existe um caminho, e este caminho é o caminho de santidade. É um caminho próspero, irmãos. O caminho de santidade é um caminho próspero, um caminho de vida com abundância. Isso que o Senhor tem para você. Mas tem algo que você precisa fazer. Assim como Maria Madalena fez, substituiu tudo aquilo que nós falamos, todo o tempo, dinheiro e lugares, ela substituiu para lugares que vão ajudar ela a produzir fruto de santidade. Que neste momento você feche seus olhos e se conecte ao Senhor. Converse com o Senhor, seja sincero, seja humilde, seja manso, você tenha um coração contrito, arrependido, A palavra do Senhor na abertura deste culto, o Senhor não despreza um coração contrito, um coração arrependido. Então, nós teremos alguns minutos agora para você conversar com o Senhor, para você firmar essa aliança com o Senhor, para você confessar os seus pecados, para você endireitar o seu caminho. E logo em seguida, nós voltamos para orar juntos. Amém? Ore.
Aleluia, glória a Deus. Neste momento nós vamos orar juntos. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, Senhor Jesus, por este momento, essa oportunidade que nós temos de firmar a nossa aliança em Ti. Essa oportunidade, Senhor Jesus, de endireitar o nosso caminho. Oh Senhor, eu oro neste momento por cada um, Senhor, que se derramou na Tua presença. Por cada um, Senhor Jesus, que está firmando essa aliança com o Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro às suas vidas neste momento. Que eles sejam alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Que nesta hora, ó Pai, aqueles que precisam de consolo sejam consolados. Que nesta hora, ó Pai, aquele que precisa de libertação sejam libertos. Aqueles que precisam de cura, Senhor, sejam sarados, sejam curados. Que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente cada um, Senhor, que se derramou na Sua presença. Cada um que está com o coração sincero, humilde e arrependido diante de Ti. Que eles alcancem, ó Pai, a Tua misericórdia. Que o Teu amor preencha o ser deles neste momento, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, revigore as suas forças. Que eles tenham, ó Pai, neste momento, o Teu Espírito sobre eles. Que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que eles sejam cheios do Teu poder. E que eles possam ser, ó Pai, instrumentos, levando, ó Pai, as boas notícias. Trazendo para o Teu povo, Senhor, as boas notícias, as boas novas. Que eles possam ser, ó Pai, a Tua igreja viva e eficaz neste momento. É o que eu te peço, Senhor, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus possa te abençoar grandemente. Que cada um de vocês, cada um que deixou o seu pedido, tenha o seu pedido, a sua necessidade suprida neste momento. É o que nós desejamos, é o que nós oramos na autoridade do Espírito Santo, na autoridade que o Senhor nos concede, tá? Que você possa, durante esse resto de semana, continuar meditando na palavra do Senhor, continuar alimentando o seu espírito, continuar substituindo tudo que precisa ser substituído, que você possa, ter o Espírito Santo do Senhor em sua vida, te direcionando em cada decisão, em cada atitude. Que Deus te abençoe e até o próximo culto.